Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia quebrou, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que eu falar de uma nação, de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, fala conosco a tua palavra. E nós precisamos, ó Deus, ser exortados por Ti. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos se sentar. Vamos a palavra de Deus nos diz que nós precisamos de uma mudança. Quando nós estávamos longe dos caminhos do Senhor, nós tínhamos uma vida que nós definíamos, para onde nós queríamos ir, o que nós queríamos fazer, mas quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus, nós precisamos buscar não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não mais o meu desejo, minha vontade, o meu eu. Aí eu sou assim, eu não mudo. Não, nós precisamos mudar diante de Deus. Tem pessoas que dizem aí que eu sou muito positivo, sou muito direto, eu sou muito radical, né? Eu já tenho eu já estou definido, eu sou assim, né? Outros dizem: não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas Deus, Ele está pronto a mudar a nossa vida. Glória a Deus. E nós precisamos permitir que Deus mude. Deus não vai mudar a minha vida se eu não quiser ser mudado. Deus, Ele, embora Ele tenha todo o poder para fazer de nós aquilo que é a sua vontade, aquilo que lhe agrade, Deus não vai fazer isso se nós não permitirmos que seja feito. Deus nos deixou livre, né? A palavra fala que o homem foi criado para louvor e glória do nome de Deus. Mas Deus não quer na sua presença algo definido, um robozinho, né? Que tem lá o seu programa, o seu algoritmo, que ele faz aquilo e pronto, né? Nós somos livres. O que Deus quer de nós é que nós o adoremos e que nós exaltemos o seu nome por amor a Ele, não por aquilo que Ele faz por nós, mas por aquilo que Ele é para nós, na nossa vida. E nós precisamos perguntar, né, o que Deus é na minha vida. Essa é uma pergunta que cada um de nós temos que fazer. O que significa Deus, né, para você? Que lugar Ele ocupa na sua vida? A vontade primeira é sua ou a vontade primeira é de Deus? Quem é o soberano sobre
sobre a sua vida, sobre as suas decisões. A palavra nos fala uma experiência que o profeta Jeremias teve com o Senhor. E no versículo 2 diz assim, que Deus falou com Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Meus irmãos, nós entendemos aqui que primeiro Jeremias ou estava sentado ou estava deitado, senão Deus não falava para ele levantar. Uma coisa que nós precisamos é estar de pé na presença de Deus. Glória a Deus. E quem nos sustenta de pé na presença de Deus é o Espírito Santo. Amém. Se tirar o poder do Espírito Santo, se tirar a bênção do Espírito Santo na nossa vida, nós nos desviamos do caminho do Senhor. E Deus, Ele fala com aquele que está de pé na sua presença. Levanta-te. Deus tem nos chamado a estar de pé, a caminhar. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Muitas vezes nós vemos as pessoas reclamando, que Deus não fala comigo. Eu acho que Deus ficou mudo, Não, é nós que estamos surdos. Deus fala conosco a todo tempo. Todo tempo Deus está falando conosco. E muitas vezes nós esperamos ouvir uma voz, como foi a experiência de Jeremias. Ouviu a voz do Senhor, levanta-te, vai à casa do oleiro. E às vezes nós ficamos esperando ouvir essa voz, uma voz como de trovão, uma voz como de muitas águas, é o que diz a palavra de Deus. Mas muitas vezes Deus fala lá no nosso íntimo. Às vezes não fala nos ouvidos, mas fala no nosso espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Alguém aqui já ouviu uma voz dizendo: você é meu filho? Então como você pode dizer que é filho de Deus? Porque o Espírito testifica com o nosso espírito. Então muitas vezes Deus nos fala através dessa testificação do Espírito Santo na nossa vida. E não é às vezes uma voz audível, mas é algo que o Espírito Santo coloca, testifica com o nosso espírito, para que nós obedeçamos a sua palavra. Essa semana, na quinta-feira, eu saí da oficina. Eu tinha que comprar uma ferramenta no Barro Preto. No meio do caminho, o Senhor falou comigo assim, dessa forma: o Espírito testifica com o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Vá lá na igreja. Me vim aqui. E eu, na minha cabeça, eu imaginava eu chegar lá, talvez a porta está aberta, talvez está acontecendo alguma coisa, vai acontecer alguma coisa lá. Tem alguma coisa que precisa da gente estar lá, de alguém estar lá. Eu cheguei aqui, não tinha nada. Nada. Está tudo certinho. A água que às vezes a gente deixa a água aberta, torna aqui a caixa, a boia acho que não está muito boa. Eu falei, alguma coisa tem lá. Cheguei aqui, não tinha nada. Aí no caminho ainda, eu senti que eu devia passar na rua de trás. Eu passei na rua de trás, tudo certinho, não tinha nada. As pessoas ali, tem alguns moradores de ruas ali, alguns pessoal ali, está tudo certinho, aqui tudo limpinho, Passei aqui, abri a igreja. O Senhor falou comigo: vai orar. Glória a Deus. Poderia ter orado lá, mas o Senhor queria que eu orasse aqui. Glória a Deus. Quinta-feira eu vim aqui orar pela igreja. Quem sabe alguns daqueles que foram alvo da minha oração estavam necessitando. Eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. E nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Amém. E Deus, Ele quer falar conosco a todo momento da nossa vida. Deus tem o prazer de falar com o homem. Amém. A palavra de Deus nos diz lá no início, lá no Jardim do Éden, em Gênesis, a palavra fala que Deus descia toda a viração do dia, toda a tarde. Deus descia para falar com o homem, para conversar com o homem. E esse ainda continua sendo o grande desejo de Deus, é que nós tenhamos essa intimidade com Deus.
que nós possamos ouvir a sua voz, porque Deus está atento, Deus está pronto a falar conosco a todo momento. E dessa forma, então Deus fala com Jeremias: levanta-te, levanta-te. Meu irmão, procura estar de pé na presença de Deus. Não fique desapercebido. O momento que nós vivemos é um momento que nós precisamos estar atentos, estar de pé na presença de Deus. Nós não podemos estar desapercebidos. A palavra de Deus fala a respeito daqueles que dormem, e Deus diz assim: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Nós não podemos estar dormindo, deitados, sentados, acomodados no tempo que nós vivemos. Nós precisamos estar de pé para ouvir a voz de Deus. E Deus então fala que Jeremias deveria descer a casa do oleiro. E quando Jeremias chegou ali, talvez na cabeça de Jeremias ele tenha pensado: talvez o oleiro está precisando de alguma coisa, está precisando ouvir uma palavra, talvez Deus está me levando lá para falar com o oleiro. Mas quando Jeremias chegou ali, estava tudo normal. Estava o oleiro fazendo o seu trabalho sobre as rodas. O oleiro faz isso. É a rodinha, né? Fica rodando ali, ele joga o barro e ele vai moldando o vaso ali. Mas Deus queria falar algo não com o oleiro, mas com Jeremias. Glória a Deus. O povo de Deus. O povo de Deus. E a mensagem principal que Deus queria falar para Jeremias e para o seu povo é arrependimento. A mensagem principal da palavra de Deus é arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. Amém. E Deus usa então algo do cotidiano, daquilo que era normal, para falar, para demonstrar a relação que Deus tem com o homem. Jeremias chega ali, então o oleiro estava fazendo o seu trabalho, o vaso que ele estava fazendo se quebrou, e o oleiro resolveu fazer um vaso diferente. E aí Deus entra e fala com Jeremias. E é o que Deus está falando conosco todos os dias, o que Deus quer falar conosco. Filho do homem, eu não posso fazer da mesma forma que esse oleiro fez com o barro, eu não posso fazer com a sua vida. Meus irmãos, nós somos barros nas mãos de Deus. Nós somos barro nas mãos de Deus. E Deus pode fazer da nossa vida aquilo que lhe apraz. O oleiro, quando aquele vaso se quebrou, o oleiro fez um vaso diferente, talvez um pouco mais forte, talvez um pouco mais bonito, quem sabe. Deus pode fazer da mesma forma conosco. Deus pode quebrar a nossa vida e nos mudar, nos transformar. E Deus tem nos chamado a estar nessa posição, disponível para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Não mais a minha vontade, que nós possamos ter a mesma experiência de Paulo. Não mais vivo eu, agora é Cristo que vive em mim. Não mais o jeito que eu sou, mas agora o jeito que Deus quer que eu seja. Um vaso diferente, um vaso talvez mais forte, um vaso talvez mais belo, um vaso para honra e não para desonra. Deus quer fazer isso conosco, e Ele tem todo o poder para fazer. Mas nós, como homens, tendo o nosso livre-arbítrio, tendo o direito de escolher, Deus pede o nosso coração. Para filho meu, dá o teu coração. Deus ele não vai arrancar nada de nós. Deus não vai pegar a nossa vida e modificar sem que nós permitamos que Deus faça isso conosco. Nós precisamos entregar o nosso coração nas mãos de Deus, dizer: Senhor, faça de mim aquilo que é a tua vontade, aquilo que te agrada. Com certeza a vontade de Deus na nossa vida
é melhor do que a nossa vontade para nós. Amém. A palavra de Deus diz que a sua vontade ela é perfeita e agradável. Aleluia. Glória a Deus. E Ele tem todo o poder, porque Ele é soberano. Amém. E Deus diz então a Jeremias: não poderei eu fazer da mesma forma com que esse oleiro fez com barro. Eu não posso fazer de vocês um vaso diferente. Eu não posso fazer de vocês um vaso para honra, para ser usado. O vaso, ele tem a sua utilidade. O vaso tem uma utilidade. E o apóstolo Paulo ele vai descobrir ou vai revelar essa utilidade do vaso. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: nós temos esse tesouro em vaso de barro. Aleluia. Meu irmão, a minha vida e a sua diante de Deus somos vasos de barro. Glória a Deus. O valor mínimo, mas o tesouro é aquilo que tem dentro de nós, é o Espírito Santo que Deus tem colocado em nós. Precisamos ser vasos para reter esse Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O tesouro não está no barro, não está no vaso, mas o tesouro está naquilo que preenche o vaso. Nós temos esse tesouro em vaso de barro. Aleluia. Mesmo nós sendo tão insignificantes, tão pequenos diante de Deus, Deus tem colocado em nós algo de tão grande valor, que é o seu Espírito Santo. Por isso nós louvamos e glorificamos o nome de Deus. E Deus nos chama a uma missão. O vaso, ele tem a sua utilidade. Primeiro, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. E depois ele precisa distribuir. Vaso é coletivo, não é um copo, não é uma caneca, não é um cálice. Vaso, ele é para distribuir. Meus irmãos, Deus tem nos chamado a distribuir a sua palavra, a pregar o Evangelho, a chamar mais vidas ao arrependimento, a essa mudança de vida. Deus tem nos chamado para sermos diferentes. Deus não tem nos chamado para permanecermos da mesma forma, o vaso quebrado. Deus quer um vaso novo. Nós precisamos ser vasos diferentes nas mãos de Deus, moldados de acordo com a sua vontade. No momento em que eu falar, versículo 7, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava contra eles. O homem hoje ele está debaixo de uma condenação de morte por causa do pecado. A palavra de Deus diz que pelo pecado entrou a morte. E todos pecaram. Então não adianta eu dizer que sou santo ou o irmão dizer que é santo. A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, ele se faz mentiroso. Então aí já, só de falar que não tem pecado já é pecador, né? Porque a mentira é pecado. Nós estávamos debaixo de uma condenação. No momento em que eu falar contra uma nação, para destruir, para derrubar, para arrancar e para destruir, nós estávamos nessa situação. Nossa condenação diante de Deus, por causa do pecado do homem, nossa situação era essa. Havia um juízo de Deus, uma palavra de Deus contra a vida do homem. Mas no versículo 8 diz: se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade. Esse juízo de Deus que estava sobre nós, quando nós nos arrependemos e convertemos do nosso pecado. Então Deus, aquilo que era uma condenação de juízo, de morte, de mal, Deus se arrepende desse juízo e traz a bênção à vida daqueles que se convertem. Amém. Aqui no texto
palavra está falando a respeito de uma nação, mas nós podemos nos colocar no lugar dessa nação. A condenação que era sobre nós, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e convertemos, quando nós mudamos a nossa maneira de ser, Deus então, do mal que estava sobre a nossa vida, Deus então traz a bênção. Amém. Deus traz a eterna salvação Glória a Deus. àqueles que se arrependem e que se convertem dos seus pecados. Glória a Deus. E é por isso que eu digo que a principal mensagem da palavra de Deus é arrependimento, é chamar o homem a se arrepender e a converter os seus pecados. Porque salvação somente através do arrependimento e da conversão. No momento em que nós nos arrependemos do nosso mal, do nosso pecado e convertemos, Deus também converte o juízo que estava sobre a nossa vida. Deus converte em bênção. Amém. Glória a Deus. E nos promete vida eterna, de morte, Aleluia. da condenação de morte. Deus traz, né, uma promessa de vida eterna, vida em abundância na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças ao Senhor. E a nós, a igreja do Senhor, que hoje está na sua presença, se você tem andado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, há uma advertência. Se você se desviar desse caminho, também a bênção que está sobre a sua vida, que está prometida a ti, também Deus pode converter em maldição, em juízo eterno. Isso nós vemos nos versículos 9 e 10. No momento em que eu falar de uma nação, de um reino para edificar e para plantar, aqueles que estavam primeiramente debaixo de uma promessa de bênção. Versículo 10: se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado e me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus, e nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Amém. Porque essa salvação eterna, ao contrário de que alguns vêm anunciando por aí, a salvação não se perde, não é salvo para sempre. A palavra de Deus diz que Deus ele pode se arrepender do bem que Ele prometeu. Deus pode se arrepender. Então essa salvação que um dia nós alcançamos através do sacrifício do Senhor Jesus, se nós não darmos ouvidos à voz de Deus, não andarmos segundo a sua vontade, essa salvação pode ser tirada de nós, e o juízo de Deus pode vir sobre a nossa vida. Então, da mesma forma em que Deus Ele dispõe a retirar o mal e converter em bênção, também aqueles que são rebeldes, Deus pode também retirar a bênção e deixá-los ao seu juízo, ao juízo de Deus. Amém, Jesus. Que nós possamos ser vasos, que nós possamos deixar Deus nos moldar de acordo com sua vontade. Amém. Glória a Deus. E aquilo que é a dureza do meu coração, naquilo que eu sou, naquilo que eu acho que é o correto, que Deus possa transformar o nosso coração, possa nos mudar, possa nos fazer um vaso melhor, um vaso melhor do que nós sempre fomos, Glória a Deus. para que o tesouro de Deus, o Espírito Santo, possa transbordar na nossa vida. Amém. E que Deus nos abençoe com a sua palavra.